Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão aí? Toda essa batalha tá começando cada vez ficar melhor, né? Hoje nós vamos falar especificamente do ramo da ciência que estuda os animais, né? Vamos nos direcionar bem especificamente aos animais, ok? Chamada de zoologia, né? Zoologia é a parte ou é o ramo da ciência que estuda os animais, baseia-se na taxonomia animal, né? O que é a taxonomia animal? Né? Taxonomia animal é uma palavra de origem grega, ou duas palavras de origem grega, mas vamos pensar em taxonomia, que serve para classificar os animais, né? Classificar todos os organismos animais, né? Tanto os animais como os vegetais. Mas hoje nós não vamos falar de vegetais. Vamos falar de animais, vamos falar do seu passarinho, do seu cachorrinho, do seu gatinho, né? Do seu namorado, da sua namorada, da sua mãe, do seu pai, de você, de mim. Né? Somos animais e temos uma estrutura e uma classificação específica, né? Que foi oriunda ou que surgiu há há centenas de anos atrás, né? E que quem a definiu foi Linneu. Aqui no quadro verde vocês vão ver, em 1735, Linneu propôs as bases do atual sistema de classificação dos organismos vivos, né? Então, tudo o que nós vamos ver hoje surgiu lá com o Linneu em 1735. Aí eu lhes pergunto, como era a tecnologia em 1735? As pessoas conseguiam ir a todos os lugares do planeta em 1735, como hoje nós conseguimos, com aviões, navios, carros, barcos. Que grandes homens foram esses, né? Grandes historiadores, grandes cientistas. Se espelhem neles e vamos construir um mundo melhor, ok? Utilizando a base que eles desenvolveram, tanto na biologia, como na química, como na física, como na matemática, ok? Nas línguas. Então vamos lá. Por que nós vamos estudar zoologia? Por que nós vamos estudar a classificação dos animais? Para compreendê-los melhor. Compreender seu modo de vida, suas formas de vida, como eles vivem, como se alimentam, por que crescem, como crescem, né? Por que morrem. É para isso. Nós precisamos entender, nós precisamos estudar, né, os animais em todas as suas fases, em todo o seu dinamismo, porque assim também a gente consegue entender alguns outros poréns, né? Algumas outras questões, como por exemplo, um ciclo de uma doença. Quando nós estamos com uma gripe, quando nós estamos com uma outra doença, né? Causada por animais ou causada por algum outro organismo vivo, nós, os médicos especificamente, vão saber reconhecer o ciclo de vida daquele animal, né? Porque eles foram classificados, então eles têm um ciclo de vida. E assim vão poder dar o tratamento correto para a gente. Vamos lá, pessoal. Animais, né? Classificação de Linneu. Olhem esta linha. Esta linha foi a que Linneu propôs. Reino, classe, ordem, gênero e espécie. Lembra quando eu falei para vocês há umas aulas passadas que nós iríamos falar sobre gênero e espécie? Pois bem, gêneros e espécie é o que define, é o ponto final de definição, ou quase final de definição,
de um ser vivo, de um organismo vivo. Então nós pertencemos a um reino, nós pertencemos a uma classe, nós pertencemos a uma ordem, né? Então esta estrutura de classificação, quem definiu, quem propôs, foi Linneu. E outros pesquisadores a aceitaram, a aprovaram, né? Então, de acordo com a morfologia, o que é a morfologia? Né? Lembra da palavrinha anatomofisiologia? Nós temos também a palavra morfologia, que é a forma do ser vivo, né? A forma, o estudo da forma do ser vivo. A forma dos organismos os classifica. Então, se nós temos uma forma vegetal, somos vegetais. Se nós temos uma forma de aranha, nós somos aracnídeos. Se nós temos uma forma de baleia, nós seremos um mamífero que nada. Se nós temos uma forma de urso, nós seremos um mamífero terrestre. Se nós temos uma forma de vaca, nós seremos um mamífero terrestre. Se nós temos uma forma de inseto ou de ave, nós seremos insetos, aves que voam, né? Ou às vezes não voam, né? Uma galinha não voa, um inseto rastejante, né? Como nós temos vários. Então vamos lá. A forma dos organismos os classifica. E foram reunidos em táxons, que significa as categorias taxonômicas, partindo do maior para o menor agrupamento, ou seja, partindo da maior expressão, ou a mais genérica, que é o reino, né, para a menor, para a mais específica, né? Então, cada fase de classificação nós vamos atribuindo mais e mais características e especificações, aproximando de características, reconhecendo características que vão nos dizer exatamente quem somos e o que somos, né? Ok? Opa! Então vamos lá, baseada em Linneu, né? Hoje, atualmente, surgiram 2 novos táxons. Então, o que são táxons? São as fases da classificação taxonômica, né? Então, surgiram o filo e a família. Então, os animais hoje estão classificados de acordo com o seu reino, com o seu filo, com a sua classe, com a sua ordem, com a sua família, com o gênero e com a espécie. Ok? A taxonomia visa definir a filogenia ou árvore filogenética, que é a evolução de todas as espécies, mesmo as já extintas. Não importa se ela não existe mais. Ela serve de base para definições, né? Vamos olhar a estrutura filogenética, vamos olhar a estrutura cromossômica de um organismo, de um ser vivo, e vamos defini-lo. Vamos ver aonde que ele se classifica, aonde que ele se enquadra, né? Ok? Nós vamos usar um exemplo para analisar isso. De acordo com diversos aspectos, ou diversas características, fisiologia, anatomia, embriologia, paleontologia, genética, ou seja, são várias formas que a gente, ou vários aspectos, várias características que nós podemos utilizar como apoio para conduzir a nossa classificação, tá? Então esse é um processo, é um modelo, é um método de estudo de classificação dos organismos vivos, tá bom? Então, por exemplo, se 2 animais pertencem ao mesmo gênero, gênero estava mais para lá ou mais para cá? Mais para o genérico ou mais para o específico? Opa, está mais para o específico, está aqui no finalzinho da nossa cadeia.
Então, se dois indivíduos, dois animais pertencem ao mesmo gênero, obrigatoriamente eles vão pertencer ao mesmo reino, ao mesmo filo, à mesma classe, à mesma ordem, à mesma família, porque são do mesmo gênero. Mas não necessariamente vão pertencer à mesma espécie. Exemplo, vamos pegar uma planta que talvez todos vocês conheçam, chamada árvore de pinos. Nós temos pinos, é um gênero, assim como o eucalipto é um gênero, né? Mas nós temos várias espécies. Nós temos o eucalipto citriodora, aquele que dá um cheirinho, um aroma aos detergentes, aos produtos químicos que usamos na limpeza das nossas casas, né? Nós temos o eucalipto saligna, que vocês não devem conhecer. Nós temos o eucalipto veminalis, o grandes, o urufila. Nós temos o Pinus teda, o Pinus eliote, o Pinus hondurensis, camadurense. Nós temos vários tipos de espécies do gênero Pinus, do gênero eucalipto, do gênero, por exemplo, animais do gênero Homo. Nós temos vários tipos de Homo sapiens, né? Ok? Que somos nós, seres humanos. E nós temos assim, então, vários gêneros, e mais se um animal pertence ao mesmo gênero, significa dizer que todas as fases anteriores de classificação são iguais para aqueles dois animais. Eles podem variar na espécie, que é o caso do lobo e é o caso do cachorro, né? Ok? Olha lá. Categorias taxonômicas, taxons, né? Do professor Emanuel, que eu tomei emprestado dele, onde nós vamos ver então o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie dos seguintes animais: cão, gato, chimpanzé e o homem. Então, o cão, o gato, o chimpanzé e o homem, todos pertencem ao reino animal. Claro, nós somos animais, nós não somos vegetais, né? Nós brincamos com a seguinte frase: nós não fotossintetizamos, né? Por isso nós somos animais. Os vegetais fazem fotossíntese, nós não. Somos do filo cordado, né? Cão, gato, chimpanzé e homem, porque nós temos um cordo, nós temos uma vértebra central, né? Nós temos uma espinha dorsal, então aí está o nosso corpo. Nós somos mamíferos, porque nós temos glândulas mamárias, né? O gato também tem, o cão também tem, o chimpanzé também tem, nós temos glândulas mamárias. Nós somos, agora aqui já a ordem muda um pouquinho, olha lá. O cão é um carnívoro. Tem cão e gato que comem vegetais, né? Comem frutas, sem problema. Mas eles são classificados como carnívoros, eles sobreviveriam comendo só carne, né? O chimpanzé é um primata e o homem é um primata, que come carne, come vegetal, come carne crua, come carne cozida, come vegetal cru, come vegetal cozido, come raiz, né? Tá? São da família, o cão da família Canidae, o gato da família Felidae, o chimpanzé da família Hominidae, igual ao homem. Então o chimpanzé e o homem se igualam por suas famílias. Significa dizer que nós, homens e chimpanzés, somos semelhantes até a família. Né? Porém, no gênero, o chimpanzé é gã e o homem é homo.
O cão é canis e o gato é felis, certo? Então, vocês percebem aí, por esse exemplo, algumas diferenças, né? Então, conforme o exemplo ao lado, o homem pode pertencer a diferentes ou mesmas categorias taxonômicas, de acordo com o nível de classificação observado. Ou seja, não estaria errado dizer que nós, homens, os chimpanzés e os gatos e os cachorros pertencemos ao mesmo filo cordado ou à mesma classe mamífera, né? Mas estaria errado dizer que nós, homens, chimpanzés, gatos e cães, pertencemos à mesma família, ou ao mesmo gênero, ou à mesma espécie, pois não pertencemos. Ok? Muito cuidado com isso. Por isso, nós utilizamos o termo espécie, porque ele é bem específico. A espécie humana, a espécie cachorro, a espécie gato, a espécie chimpanzé, a espécie jacaré, a espécie vaca, a espécie cavalo, a espécie arbórea da araucária, do pinus, do eucalipto, da samambaia, né? Da rosa, do cravo, são espécies, né? Então, quando você fala espécie rosa, a gente imediatamente imagina numa rosa. A gente não vai imaginar um cachorro, porque nós estamos pensando na espécie rosa. Ok? Espécie, unidade básica de classificação, indivíduos semelhantes com o mesmo cariótipo, que é o cromossomo, que é o mapa de cromossomos. Então, todos os cromossomos de uma espécie são semelhantes. Nós podemos pegar uma mulher, nós podemos pegar um homem, nós podemos pegar um senhor, nosso avô, nosso filho de 1 mês, nosso avô de 100 anos. Todos os homens, os indivíduos da espécie Homo sapiens possuem exatamente os mesmos cromossomos, tá? Não estou falando aqui das alterações, das mutações cromossômicas que nós vamos tratar mais para frente. Mas todos nós temos o mesmo cariótipo, temos o mesmo mapa cromossômico, assim como todos os tipos de cachorro, como todos os tipos de gatos, como todos os tipos de felinos, tá? Ok? E que podem trocar genes entre si. Então, por exemplo, gerando ou pelo seu cruzamento ou pela sua reprodução, vão gerar indivíduos férteis. Por exemplo, se pegarmos um cavalo e cruzarmos com um gato, pode até gerar alguma coisa, mas nunca gerar, né, algo fértil, né? Tá? Então, ser da mesma espécie, além de apresentar o mesmo cariótipo, tem esta qualidade de ter capacidade que seus indivíduos oriundos da fecundação, da reprodução, são indivíduos férteis. Ok? Fazendo o quê? Fazendo com que isso gere um isolamento genético, um isolamento daquela espécie. Aquela espécie não pode ter relações sexuais com outras espécies, porque vai gerar indivíduos não férteis, né? Tá? Vocês podem me perguntar, mas e os híbridos? Os híbridos sim, são cruzamentos entre espécies, mas os seus descendentes são inférteis, tá? Ok? Caso da mula, do jumento. Perfeito? Raça. Lembra que eu falei que o gênero e a espécie era o fim da cadeia de classificação? Era o fim, mas não era o fim, era próximo do fim, porque agora nós já temos subespécies, né? Novas classificações, né? Devido ao isolamento geográfico, surge o que a gente chama de raciação, né? São exemplos, por exemplo, de aves que estão isoladas em uma ilha
né, acabam se isolando de toda a sua população, de todas as suas espécies, né, e acabam, por questões ambientais, desenvolvendo características corporais, físicas, diferenciadas, então sofrem pequenas diferenças, tá? Mudam a sua característica, né? Mudam a sua forma de bico, de asa, de pena, tá? São alterações, ou seja, raciações, né? Continuam sendo da mesma espécie, porém possuem subespécies ou raças diferenciadas. Também temos as especiações, né? Que são, devido ao isolamento reprodutivo, surgem novas espécies. Então nós vamos fazendo um isolamento da reprodução, indivíduos que vão se reproduzindo somente num nível, né, isolado de genético, né, que esse isolamento genético vai surgir uma nova especialidade, vai surgir uma nova especificação. Tá? Não quero chamar aqui nos indivíduos geneticamente modificados, porque não é isso, tá? Não, especiação não é modificação genética, tá ok? Mas é um fator, é uma consequência, é um ato que surge de um isolamento genético. Quando você restringe a reprodução, a fecundação em uma espécie de modo muito drástico. Então não há trocas, não há mudanças genéticas. Normalmente isso acontece dentro de uma própria família, ok? Híbridos, cruzamento de diferentes espécies, eu já mencionei para vocês, né? Geram descendentes estéreis nos animais. Nos vegetais nós temos hoje em dia alguns híbridos que geram descendentes férteis. Bem raro de acontecer, mas acontece, tá? Devido a mutações, devido a restrições do meio, devido a alterações do meio, espécies diferentes acabam se cruzando e gerando indivíduos férteis. Mas nos animais isso não ocorre, tá? Nos animais, sempre os híbridos serão estéreis. Ok. Vamos lá. E as regras de nomenclatura. Então, para finalizar nossa aula, vamos falar de como que nós damos nome a todas essas fases da taxonomia, todos esses táxons. Lembram? Uma fase da classificação se chama táxon. O táxon filo, o táxon reino, o táxon classe, o táxon ordem, o táxon família, gênero, espécie, subespécie. Todo nome científico deve ser escrito em latim. Mas nós temos nomes vulgares também, né? O cão. Cão, a palavra cão é um nome vulgar, né? Em português é cão, em inglês é dog. Porém, científico, seja em português ou em inglês, é sempre o mesmo. Vai ser sempre o mesmo. Ok. Estou falando muito ok, né? Vamos lá. Atendendo, então, aos princípios da língua universal e morta. O latim é uma língua dada como morta, não se pratica mais o latim, mas ela funciona até hoje e se aplica às suas regras até hoje. Tá? Então, o nome da espécie é único e é aplicável em qualquer parte do planeta, ou a qualquer parte do planeta, que foi isso que eu falei. O nome científico, não importa se eu estou falando em português, em francês, em alemão, em arábico, em chinês, em japonês, em inglês, em africano, em indiano, né? Não importa qual língua que eu esteja falando, o nome científico não muda, é sempre o mesmo, tá? Porém, quando ele é vulgar, ele muda de acordo com a sua língua, né? O nome possui sistema binomial,
duas palavras, gênero e espécie, sempre gênero e espécie, sempre gênero e espécie. É como se fosse a assinatura do indivíduo, um nome e um sobrenome, um gênero e um sobrenome, uma espécie. Né? Composto de gênero e espécie, sempre em itálico. Observem, eu grafei o latim e eu grafei em itálico a palavra gênero e espécie. Tá? O gênero com inicial maiúscula e a espécie sempre com inicial minúscula. Isso não muda, gente. Chova, faça frio, faça trovoada, sempre igual. Gênero com número com inicial maiúscula, espécie com inicial minúscula. Sempre grifados, ou em itálico, ou em negrito, ou sublinhado quando você estiver escrevendo à mão. Tá? Por exemplo, Araucária angustifolia. Para quem é do sul do Brasil, sabe que eu estou falando de uma árvore estrondosa, que é símbolo daqui da região do sul, né? Uma árvore maravilhosa, que casualmente tem o seu nome vulgar igual ao nome científico, Araucária. Só que no nome vulgar nós acentuamos. No nome científico nós nunca acentuamos. Ok? Prestem atenção. Nome científico nunca é acentuado. Tá? Ok? Sempre grifado, ou em itálico, ou em negrito, ou se for escrito à mão, sublinhado, né? E sempre latim. Tá? O epípeto para espécie, né? A palavra espécie, pode ser escrito em maiúscula em alguns casos. Tá? Isso é a exceção, eu tenho que apresentar para vocês em exceção, mas vocês conhecendo a regra, vocês sabem quando é a exceção. Por exemplo, Trypanosoma cruzi. O cruzi está em maiúsculo, mas ao lado da palavra cruzi em maiúsculo está o local de origem, de identificação deste animal, que ocorreu no Brasil, tá? Que é o bicho da malária, que é o animal da malária. Tá? Então, para não ficar, põe maiúscula, põe minúscula, regra geral, não use maiúscula no nome da espécie. Porque se você usar um número maiúscula na espécie, você tem que colocar da onde que é a origem da espécie. Né? Nesse caso, Brasil. E se perguntarem para você? Bom, se perguntarem você já sabe agora, né? Gênero maiúsculo, espécie minúsculo, salvo quando eu quero indicar o país onde ela foi descoberta. Tá? Para a subespécie, o nome deve ser trinominal. Trinominal. Crotalus durisus ruruina. Quem é essa Crotalus? A cobra cascavel. Então, olha lá. Crotalus, gênero, em maiúsculo. Durisus, espécie, em minúsculo. Ruruima, subespécie, em minúsculo. Subespécie, então, é igual à espécie, segue a mesma regra da espécie. Tá? Para subgênero, também deve ser trinominal. Aedes stegomia albopictus, que é o mosquito. Né? Não é o Aedes aegypti. Aedes aegypti. Mas esse é um outro Aedes, é um outro mosquito que também pode transmitir a dengue, a chikungunya e a zika vírus. Tá? Para a família, o que nós precisamos lembrar é que sempre a palavra família, o nome dado a um organismo, o nome dado à família de um organismo, sempre vai terminar com dai. Idae, Felidae, né? Vamos voltar para aquela nossa tabelinha? Olha lá. Canide, Felide, Hominide, Hominide, né? É Idae, mas em latim a gente pronuncia D. Canide, Felide, Hominide, Hominide, ok? Então agora vocês já sabem escrever família, gênero, espécie, né? E vamos praticar.
Vamos procurar lá, pega o cão, a palavra cão, vai procurar o nome científico do cão, vê uma espécie de árvore, vê uma espécie de animal, procura lá, praticando, gente. Somente a prática é que nos vai dar base e sustentação para o nosso conhecimento. Então pratiquem, nossa aula não tem exercícios, certo? Então cabe a vocês buscarem aí exercícios e praticarem. Valeu, pessoal. Até mais. Logo nos veremos outra vez. Um grande abraço. Bom estudo, hein? Vamos lá.